Boa noite. Eu trouxe 152 páginas para ver se eu faço pelo menos em 20 minutos a palestra. Hoje é sobre a infância que a gente vai conversar. Mas para a gente poder falar sobre a infância, a gente tem que dar um passo para trás para depois dar um passo para frente. Por que eu estou falando isso? Porque a infância serve para um aprendizado novo, não é verdade? Mas a gente tem que falar um pouco só sobre reencarnação. Que aí a gente vai poder entender melhor o período da infância. Qual é a utilidade dela? E na reencarnação, o pouco que a gente já aprendemos é que a reencarnação serve para quê? Para que a gente possa nos unir outra vez, aqueles laços do passado que ficaram rompidos, né? Porque nós somos espíritos ainda em aprendizagem. Deus colocou a gente aqui para quê? Para que a gente possamos conviver em sociedade bem, um com o outro. E ficam os equívocos do passado que precisam ser reparados, não é? Então surge a reencarnação para isso. Deus coloca a gente aqui como uma grande família. Um irmão não pode sair daqui como desafeto do outro. Aí vocês perguntam assim, mas o que isso tem a ver com a infância? Tudo. Aí nós reencarnamos em um corpo frágil, necessitando de ajuda e de amparo. A criança é como se fosse um livro, com páginas em branco, que o pai e a mãe vai ajudar a escrever uma nova história. É as duas figuras, os dois seres mais importantes da vida de uma criança. Porque depende dele a formação moral e do caráter daquele espírito que se encontra naquele instante ali. Pode ter sido um desafeto? Pode. Os pais podem ter sido um desafeto dessa criança no passado? Também pode. Mas também não é uma regra, mesmo porque nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Aí a criança nasce. Ela pode ter nascido em um meio que ela sirva de espelho para aqueles dois que já estavam ali. Para que através da doçura e do amor de uma criança, ele consiga fazer com que aqueles adultos que ali estão se inspirem nela. Também pode ser que aqueles dois ou aquele meio em que ele nasceu, essa criança que nasceu, ela só tem corpo de criança, a aparência é doce, mas nós não sabemos o que essa criança foi no passado. Aí ela reencarna naquele meio para que aquelas pessoas inspirem ela bons sentimentos. E não existe pessoa melhor para inspirar bons pensamentos que a mãe. Já antes de nascer, a criança já está recebendo da mãe todo o amor que um ser humano pode dar. Na minha opinião, a mãe, o amor de mãe, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Porque a mãe, ela é capaz de tudo por um filho. A mãe faz o impossível para ajudar o filho. Se o filho não assimilou o que a mãe fez por ele, a mãe e o pai, eu estou jogando a responsabilidade tudo nas costas da mãe, e não é bem assim, né? Existe dois, existe a mãe e o pai, né? O fardo não pode ficar só para um, seria injusto. Mas se eles fizerem tudo o que podia, mas se aquela criança não conseguiu absorver, tanto o pai como a mãe, eles estão isentos de qualquer culpa, porque eles já fizeram o que podiam. Tem um exemplo que eu acho muito bacana. É uma história pequenininha, tá?
gigante egoísta. Quando o pai e a mãe não conseguem passar para o filho valores, tá? De educação, de respeito, essa criança vai crescer como? Achando que ela pode tudo. Tá? A gente não pode nunca deixar de amar demais um filho. Nunca é demais amar. Abraçar quando precisa, beijar quando for necessário. Isso é o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer e deve fazer. Porque muitas vezes a criança está parada, encostada em um canto. Tá? Em vez de as pessoas chegarem lá e procurar saber o que está fazendo, o que está acontecendo naquele lugar ali, as pessoas, apesar de um dia turbulento de trabalho que tem, chegam em casa já uma certa exaustão. Pergunta para o filho, como é que foi seu dia? Por que você está assim? Eu estou falando isso porque nessa história, vou contar para você, bem pequenininha, bem curtinha, do gigante egoísta, ele tinha uma casa muito bonita, um jardim muito bonito, e tinha várias crianças brincando naquele jardim. Com o tempo, isso foi incomodando esse gigante. Ele se incomodava com as crianças brincando naquele jardim. O que ele fez? Foi lá e mandou colocar um muro bem alto. O egoísmo falou mais de qualquer coisa. Porque nós temos que ensinar para os nossos filhos o quê? A compartilhar, tá? As coisas. Porque um dia devem ter compartilhado algo com ele. Isso chama-se caridade. Tá? Com o tempo, esse gigante sentiu que ali estava triste, não tinha mais vida. Aquela alegria das crianças que começou a fazer falta para ele. O que ele fez? Mandou tirar o muro. As crianças voltaram e a alegria voltou para aquele lugar. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 383, que Kardec questiona os espíritos. Para o espírito, qual a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível, nesse período, as impressões que recebe e que podem ajudar em seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de sua educação. A criança, eu costumo falar da primeira infância. Por que a primeira infância? Do 0 aos 7 anos, as crianças, eles estão mais acessíveis a tudo que passa ao seu redor. Tudo que eles veem, eles copiam. Se for bom, vai copiar coisa boa. Se for ruim, vai copiar coisas ruins. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz na frente de uma criança. Porque com certeza eles vão copiar. E isso vai mexer com o caráter dele lá na frente. Eles são muito acessíveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pedaço que eu acho muito bacana, que é o Infortúnios Ocultos, esse item. Eu não vou falar todo, só um pedacinho, lá no final desse Infortúnios Ocultos. A mãe pegava a filha desde pequena, pequenininha, e saía com ela para fazer caridade. Ela ia em hospitais, ela levava a palavra para quem necessitava de consolo, de carinho, tá? Fazia caridade material, ela ia nas casas, ver se precisava de alguma coisa. Certo dia, a filha perguntou para ela assim, a senhora pode me dar alguma coisa para eu também fazer caridade? Qual foi a resposta da mãe? Não. Vocês acham que ela está errada? Não está errada. O que a mãe falou para a menina? Quando você vai nos lugares,
confeccionar roupa para aquelas crianças que necessitam, você está dando o que é seu. E isso é caridade. Ela ensinou para a filha a importância dela fazer algo por alguém com os recursos que ela tinha em mãos. Porque se a mãe dá alguma coisa para a filha, o que ela está fazendo? Ela só está repassando. Isso é caridade? Não é caridade, ela só está pegando de um e passando para outro. Não tem aquele mesmo valor de a gente pegar e fazer alguma coisa em benefício de alguém. Eu acho muito bacana que a pessoa que mais entendeu de caridade chama-se Paulo de Tarso, os apóstolos gentios. Por quê? Você pega o que essa menina fazia com as crianças, quando vinha das mãos dela, Paulo colocou a caridade acima da fé e da esperança. Por que Paulo colocou a caridade acima da fé e da esperança? Porque a caridade qualquer um pode praticar, independente de ser rico, de ser pobre, de qualquer forma. Se a pessoa quiser fazer caridade, ela pode. Só depende dela e de mais ninguém. Então, essas impressões que ele coloca aqui na questão 383, que é nesse período as impressões que recebe, que podem ajudá-lo em seu adiantamento. A espiritualidade é perfeita quando coloca isso. Na questão 385, ele chama mais atenção ainda. Não sabeis o que elas são, o que foram, nem o que serão. Entretanto, vós a amais e adorais como se fosse uma parte de vós mesmo, de tal forma que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro. Eu acho isso muito interessante, porque eu fui criado aqui também na Vila Margarida. Antigamente, onde tem essa escola de esquina, tinha 2 campos de futebol. A imigrantes nem sonhavam em ser construída ainda, né? E quem cuidava da gente era a nossa irmã, que era um pouco mais velha, porque a minha mãe era muito debilitada, né? Aí eu não conhecia, mas ela fez um papel de mãe muito bacana, e ela deu a atenção que a gente precisava. Meu padrasto morava lá, tá? E eu tive noções de honestidade e de trabalho com aquele homem. Me orgulho muito dele ter participado da minha vida, porque se não fosse por ele também, eu não teria como assimilar as coisas que eu assimilo hoje em dia. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos completamente diferentes. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das quais possuís, com inclinações e gostos completamente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore em vossa classe de outra forma que não a que Deus quis, isso é, através da peneira da infância? Nesta vem misturar-se todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres criados por este enorme quantidade de mundos nos quais as criaturas se desenvolvem. Jesus falou que o meu pai, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, e que na casa do meu pai há muitas moradas. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, eles deixam bem claro que o que a gente não consegue fazer aqui, a gente faz em outro lugar. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, não tem? De se relacionar, de interagir com o outro. Será que essa pessoa foi sempre daqui? Porque é muito estranho. Uma coisa é você se relacionar com aqueles, tem gente que tem mais facilidade,
Mas tem criança que não. Ela recebe bilhete da escola porque ela fica muito afastada das outras crianças. Ela não interage com outras crianças. Será que isso também é, se a gente vai colocar aqui, isso é ruindade daquela criança? E se ela for um espírito que necessitou nascer aqui? A gente já parou para pensar nisso? Não, né? Mas a gente prefere falar que a criança deve ter algum problema. Deve sim. Tá? Atenção e carinho. Tá? Algo que a gente não pode confundir, amar demais com mimar demais. É diferente, tá? Amar, a gente tem que amar o máximo que a gente pode. Beijar muito, abraçar, fazer tudo possível para que aquela criança se sinta amparada. Mas mimar demais é outro problema. O que acontece com isso? A gente cria o que é dentro de casa? Um ditador, aqueles que comandam tudo dentro da sua casa? Não, isso não pode. Porque você não está sendo nem bom e generoso com aquela criança. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber o que é amar demais, o que é mimar demais. A infância tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, tornarem-se melhor. A fragilidade da tenridade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-lo progredir. E quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências, esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada, pela qual terão de responder se não fizerem aquilo que deveria ser feito para corrigir o caráter daquele espírito que reencarnou no meio da gente. Tem uma outra situação também. Tem um livro da Codificação Espírita que eu gosto muito, que é o livro Céu e Inferno. Tem uma parte lá que fala sobre expiações terrestres. Tem uma criança que estava internada num hospital de província, tá? Muito doente, muito debilitada. Ela tinha nas pernas, nos braços, o corpo era retorcido. As pernas roçavam o pescoço dela. Os parentes quase não iam visitar eles. E ele ficava lá, a criança ficava lá, uma criança de 8 a 10 anos, abandonada até pelos parentes, deve causar uma coisa, né? Mas era muito inteligente, era tão inteligente que chamou a atenção dos médicos. E os médicos, pela inteligência dele e pelo carisma que tinha, se aproximou daquela criança, se interessaram. Certo dia, essa criança chamou o médico estava passando, né? Para ver se eles precisavam de alguma coisa. Chamou o médico. Doutor, tem como o senhor me dar um pouco mais daquele remédio? O médico falou assim, não posso. Se eu te der mais remédio, você vai acabar passando mal, porque faz pouco tempo que ele tinha dado remédio para a criança. Aí ele falou assim, sabe o que é, doutor? É que quando eu tomo esse remédio, eu não incomodo os outros pacientes. Ele se colocou no lugar dos outros. E a intenção dele não era só aliviar a dor, era não incomodar aqueles pacientes que estavam do lado. Tem muito adulto que não faz nada com ninguém. Essa criança conseguiu se colocar no lugar daqueles que necessitavam. É muito bonito, não é? Ele desencarnou, porque a doença não tinha cura. Desencarnou. E veio dar uma passividade numa sociedade de Paris. Qual foi a surpresa? Ele foi muito ruim em uma encarnação passada. Mas tinha consciência daquilo que ele precisava passar
e sabia que poderia passar por aquilo, e serviu de exemplo para muitos que estavam lá. Eu acho essa parte do livro Céu e Inferno muito bacana, muito interessante, né? Na infância, a evangelização infantil aliada às instruções paternas desempenha o seu papel na formação da criança. O papel do evangelizador durante a primeira infância, eu coloco do 0 aos 7, é levar as crianças para os primeiros sentidos de moralidade e regras de convívio social segundo o Espiritismo. Nossa, quando meu filho tiver, ou a minha filha tiver uma certa idade, eles vão na casa espírita, não tem problema, eles decidem. Está errado. Está errado. Meu filho e a minha filha, a minha esposa aqui, desde criança eu levei para a casa espírita na evangelização infantil, porque depois que pega uma certa idade, vai ficar difícil. Agora, se eu pego uma criança e trago para a evangelização infantil na casa espírita, ele vai ter noções da moral do Cristo. E isso vai acompanhar ele para o resto da vida, vocês podem ter certeza disso. A casa espírita vai fazer o possível para inserir nele que eles estão a uma prece de Deus. E a prece é a coisa mais bonita que uma pessoa pode fazer. Precisa de palavras bonitas? Não. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela minha família e por todos que me servem. Se eles conseguem levar essa noção da moral do Cristo para frente, eles têm grande chance de se tornar um adulto um pouco melhor. Porque eles podem até cometer erro como todos nós cometemos. Ninguém aqui é perfeito. Mas eles vão pensar 2 vezes antes de fazer algo contra alguém e contra si mesmo. Porque eles já tiveram uma base na casa espírita. E é muito bom quando o pai e a mãe vem, minha filha, vamos, porque lá vai ser muito bom e vai te ajudar. Ele vai entender que a prece não vai resolver todos os problemas da vida dele. Mas pelo menos ele vai se sentir calmo e sereno. E quando você está se sentindo calmo e sereno, ajuda muito. Você quando está com turbulência na cabeça, com pensamento ruim, você não consegue chegar a lugar nenhum. Fez a prece, se acalmou, a mudança já é bem grande. No livro Consolador de Emmanuel, tá? Na infância o espírito é mais suscetível a renovar seu caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. E se encontrarmos pais legítimos representantes do colégio familiar, desta forma, o espírita tem o conhecimento de seu dever enquanto pai ou responsável pela educação de uma criança, deve esforçar-se para dar a ela os melhores exemplos e de acolhê-la em suas necessidades, não sendo de forma admissível nos dias de hoje, com toda a informação disponível, alegar desconhecimento de seu dever. Porque se nós temos todo o conhecimento do mundo, a gente fica no celular 24 horas por dia. Dificilmente a gente larga o celular. Mas o próprio celular, às vezes, quando você vai em algum lugar, não te mostra alguma coisa interessante, porque a gente pode estar falando assim que o celular é o grande inimigo. Pode ser um grande amigo também, se a gente quiser. Não indo em qualquer lugar, tá? Mas as informações aparecem na televisão, na internet, então não dá para desconhecer. Outra coisa, educação. A educação, os princípios de moral, tem que vir de casa.
As pessoas acham que na escola o professor e a professora têm a obrigação de fazer o que os pais deveriam fazer. Não. Professor e professora ensinam a criança para o futuro. Pai e mãe educam dentro de casa a ser responsável, tá? A ter educação, a pedir licença, por favor. Quando chegar um idoso no ônibus, levantar para aquele idoso sentar. Tá? Isso chama-se respeito. Respeito e educação a gente aprende em casa. A gente não pode terceirizar a educação que deveria ser nossa. No livro de Leon Denis, Depois da Morte, é pela educação que as gerações se transformam. Aperfeiçoar para uma sociedade nova é necessário novos homens. Por isso a educação desde a infância e da importância capital. Não basta a criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la desde que se compenetrem no alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparamos para os deveres da vida, que são muitos. São muitos. Enquanto é criança, a pessoa não tem noção daquilo que vai passar, porque a gente não nasce com uma receita de bolo. Olha, você vai fazer assim, assim, assim. Nem os pais. Um aprende com o outro. Isso que é mais interessante. Deus deu essa oportunidade tão grande, tá? Para que nós possamos evoluir, tá? Nos espelhando nessa criança, fazendo dela realmente um espelho. E nós devemos olhar para a gente, refletir que seria bom e belo, não que é ruim. Se serve de consolo, pai e mãe erram. Não é só filho, não. Mas se nós tivermos o mínimo do mínimo de bom senso, para poder mudar aquela criança, ela pode sair de um estágio, de um espírito endurecido, para um espírito um pouco melhor, um pouco mais amoroso. É nossa obrigação como pai e mãe ajudar nessa criança. É muito bom. A minha filha, vou pegar um pouco o meu cercadinho lá, como diz a Selma, né, Sueli? O meu cercadinho. Ela faz uma coisa que eu acho muito bacana, tá? Apoiar os netos, filha. É muito bom. Só conta com a gente. Nós não temos outras pessoas para poder falar ou fazer pela gente. Tem uma, para terminar aqui, já é quase meia-noite, deixa eu ver. Tá? É sobre as crianças que nascem muito inteligentes. Vocês acham que essa criança era inteligente, Deus fez ela perfeita, ou uma parte mágica, deu toda a inteligência que ela tinha? Não. Foi um espírito que aproveitou todas as oportunidades e aprendeu mais. Espírito que viveu mais, tem mais oportunidade e resolveu colocar em prática. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu acho tão bonito quando ele fala das crianças prodígio. Ele fala assim: existe nesses jovens
reservas consideráveis de conhecimento armazenados na consciência profunda e que daí transbordam para a consciência física, de modo que produzem as manifestações precoces do talento e do gênio, posto que, parecendo anormais, não são, entretanto, mais do que consequência do labor e dos esforços continuados através dos tempos. E é essa reserva, e esse capital indestrutível de cada um de nós revela-se não só no sentido artístico, tá? Mas em toda a parte que a gente for. Quando eu estudava, tinha um garoto que eu achava ele muito inteligente, um japonesinho. Nossa, eu tinha muita inveja daquele menino. Mas ele não nasceu inteligente, tá? E isso é o que se chama consciência. Fica gravado na sua consciência. Eu vou colocar para vocês aqui um pedacinho, um vídeo bem curtinho de Chico Xavier, que ele vai falar sobre o valor da prece, tá? E como a gente pode passar, olhando o que Chico Xavier passou, tá? Nesse vídeo, como a gente está a uma prece de Deus.